Eu acabei de sair de uma conversa com o dono de uma empresa. A gente estava falando sobre a abertura de empresas offshore. A pergunta que ele fez foi o seguinte: ainda vale a pena abrir uma empresa offshore? O governo brasileiro, o Haddad, mudou as regras de tributação. Agora as empresas offshore localizadas em paraísos fiscais, ou países de tributação favorecida, têm que apurar anualmente ali resultado e pagar imposto sobre esse resultado, mesmo que não distribuído. E aparentemente offshore perdeu sua vantagem, né? Mas claro que vale a pena, né? E vale pelo seguinte motivo: quando a gente fala de empresa offshore, a gente sequer pensa em economia de imposto, né? O primeiro ponto é proteção, né? Proteção e diversificação. Todo mundo que é da área de investimento sempre fala, né? É quase que um clichê, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E quando a gente fala de diversificação, né, no Brasil, na verdade a diversificação é muito pequena, né? Mesmo se você tiver todos os seus investimentos no Brasil, no final das contas a diversificação é quase tudo a mesma coisa, né? Então quando a gente realmente pega um pouco desse dinheiro e bota fora do país, né, a gente tem uma diversificação de verdade, acessando outros mercados. Mas principalmente, esse é o ponto mais importante quando pelo menos eu penso em abertura de empresa offshore, é proteção. Então quando você abre uma empresa e coloca esse dinheiro em outro país, uma conta bancária em outro banco, fora do Brasil, você tem uma proteção de verdade desse dinheiro. Então qualquer coisa que acontecer no Brasil, seu dinheiro está protegido. É muito difícil e quase impossível, se não for impossível, uma ordem judicial alcançar um dinheiro, né, que está fora do seu país. Então, se a gente tem uma maluquice do governo, enfim, um plano Collor 2, que vai congelar a poupança, congelar investimentos, acho que isso não vai acontecer, mas sei lá, vai que acontece. Ou, enfim, tem um problema na sua empresa e inesperado, mas você tem uma empresa, né, super enxuta, totalmente em compliance, sem problema fiscal, sem problema trabalhista, mas vai que acontece alguma coisa e um juiz maluco aí te condena a pagar milhões aí de indenização. Se você tem esse dinheiro em outro país, essa é a sua rota de fuga, né? Enfim, independentemente do que acontecer, se o país explodir, se o judiciário mandar bloquear todos os seus bens, você tem uma rota de fuga, você tem um dinheiro em dólar, você tem um dinheiro em outro país. Tá? Agora, é importante fazer isso antes, né? Porque se você faz isso depois do problema acontecer, tem duas situações. Isso pode ser considerado uma fraude. E dois, talvez você não consiga, né, mexer no dinheiro. Talvez esse dinheiro pode ser bloqueado por uma medida judicial ou bloqueada por um plano Collor 2. E, enfim, é um patrimônio que você construiu depois de muitos anos, né? Tenho certeza, trabalhando duro. E seria bem triste, né, colocar tudo isso a perder, né, por algo que está fora do seu controle, algo que a gente não pode confiar, né? A gente está falando do Brasil, não tem previsibilidade nenhuma, um país com uma das maiores inseguranças jurídicas do mundo. Então, resumindo, vale muito a pena abrir uma empresa offshore.